vamos começar a nossa aula. Bom, pessoal, então, dando início à nossa aula, né? Hoje a nossa aula é uma apresentação do plano de ensino, né, da disciplina e como ele vai ocorrer, né, daqui para frente. Então, é uma aula introdutória, né, e mostrando como é que vai ser a avaliação, né, da disciplina. Então, a nossa disciplina é uma disciplina inicial do curso, né, disciplina de introdução à arquitetura de computadores. Para quem não me conhece, eu sou o professor Gerson Leiria Nunes. Esse é meu e-mail, né, gersonnunes@unipampa.edu.br, né, e a gente vai falar um pouquinho da disciplina. Então, a nossa disciplina ela ocorre, né, nas segundas e quartas-feiras, nos dois últimos períodos noturnos, né, no período 3 e 4, né, que vão das 20h40 até as 22h40, aproximadamente. Então, o que acaba acontecendo? Essa é uma disciplina que tem 90 horas, né, ou seja, ela tem 6 créditos. Então, semanalmente, a gente tem 2 períodos na segunda, 2 períodos na quarta e supostamente algumas tarefas em 2 períodos semipresenciais. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas tarefas. Então, né, vocês para acessarem a disciplina, vão ter que entrar na plataforma do Moodle, né, da Unipampa, então moodle.unipampa.edu.br, e procurarem lá na disciplina, né, que eu cadastrei todo mundo. Se alguém tiver dificuldade de acessar o Moodle, pode entrar em contato comigo por e-mail, tá, que eu encaminho, né, para o tutor responsável. Bom, então, né, para quem está ingressando no curso, tem gente que, né, já está repetindo essa disciplina, mas, enfim, para quem está iniciando nessa disciplina, a disciplina é de introdução à arquitetura e ela ocorre simultaneamente com técnicas digitais, né, que é uma das disciplinas importantes. Então, essas duas disciplinas, elas dão meio que uma introdução à parte de lógica, né, de técnicas digitais, um pouco da parte de arquitetura, e sistemas de numeração e um pouco de programação assembly, né, código de máquina, né, no final da disciplina de arquiteturas. Então, a ideia principal da disciplina é aprender um pouco sobre a arquitetura, né, o funcionamento dos computadores. E essas duas disciplinas são fundamentais para entrar na área de arquitetura e organização de computadores 1, depois a arquitetura e organização de computadores 2, e por fim sistemas digitais, né, onde vocês vão poder projetar, né, sistemas digitais, enfim, circuitos integrados e lógicas computacionais, aí usando os FPGAs. Então, como eu falei, né, essa é uma disciplina bem inicial, mas que ela é importante, né, para o caminhar do aluno diante do curso, tá? Então, vamos seguir aqui. Então, o objetivo geral, né, perante ao plano de ensino, ou seja, que o aluno, o que a gente espera, né, que o aluno obtenha de conhecimento, né, e consiga desempenhar, né, ao concluir essa disciplina, né? Então, a ideia da disciplina é capacitar o aluno para compreender a estrutura básica de um computador. Tá? Então, o que temos no computador, né, basicamente, qual é a arquitetura básica, né, as clássicas, né, von Neumann, Harvard, enfim, as arquiteturas clássicas a respeito dos sistemas computacionais. Então, a gente vai falar também de alguns objetivos específicos, como eu falei, né, entender um pouco sobre a aritmética dos computadores, ou seja, sistema binário, né, octal, hexadecimal, além do decimal que a gente já usa naturalmente na matemática, a representação e operação, né, com números binários, né, e demais tipos numéricos. Bom, a gente também tem uma ideia de que o aluno deve entender os elementos básicos de um computador, né, o que é uma URA, né, o que é um banco de registradores, enfim, como é que funciona a unidade central de processamento, né, e como é que eu acesso a memória e dispositivos de entrada e saída. Bom, e também aprender um pouco sobre o fluxo de programação e execução de programas em linguagem simbólica, ou seja, em linguagem de assembly, né, com simuladores, que a gente vai ver no final dessa disciplina. Bom, então o objetivo é esse. Eu vou falar um pouquinho da metodologia, né, porque a gente está enfrentando
uma pandemia, né? E a ideia é que a gente tenha uma metodologia um pouco alterada do que é essa disciplina na modalidade presencial. Então, a disciplina vai ter uma abordagem teórica, usando aulas expositivas. Todas essas aulas vão ser gravadas, né, com slide e voz, né? Então, a ideia é que vocês sempre tenham, né, uma visão de primeira apresentação de novos conteúdos, né? Então, essas aulas elas serão gravadas, serão disponibilizadas, né, no YouTube da disciplina, né? E aí eu vou colocar esses links dos vídeos lá no YouTube e também no Moodle, né, institucional. E aí vocês vão poder ver, caso vocês faltem, né, caso vocês tenham algum impedimento, a internet não está funcionando, né, eu vou ser bem flexível quanto a isso, né, então vocês são obrigados a assistirem as 4 horas de aula, mas não obrigatoriamente, né, naquele horário de aula, por isso que eu vou gravando e vou disponibilizando. Então, eu costumo deixar também as presenças, né, os formulários de presença abertos, pelo menos durante uma semana, né? Caso tu não queira assistir a aula, digamos, segunda ou quarta, por algum impedimento, você poderá assistir lá sábado e marcar presença, por exemplo, né? Então, as aulas de segunda vencerão a chamada na outra segunda-feira, e as aulas de quarta vencerão as chamadas na outra quarta-feira. Então, né, o aluno vai ter bastante flexibilidade, né? Eu não me importo que vocês não assistam agora, como está sendo, né, presencialmente, mas, enfim, como que vocês assistam e entendam o conteúdo. Então, a ideia principal é essa. Então, semanalmente vai ser feito pelo menos um encontro síncrono, né? Haverá semanas que poderá haver dois encontros, mas a maioria das vezes é somente um encontro, que geralmente eles ocorrem às segundas-feiras, tá? E a aula de quarta seria, né, uma ideia de tentar tirar dúvidas, né? A aula de que vocês assistem, né? A aula de segunda e quarta-feira podem tirar dúvidas, né? Então, a ideia principal é que a gente faça mais ou menos essa dinâmica, né? Apesar de que quando for no início, agora a gente acho que tem muito mais conteúdo inicialmente, né, para que vocês aprendam sobre as lógicas, né, e a parte aritmética, né, dos computadores, então, inicialmente, não vai ser bem assim. Talvez a gente tenha mais aulas, né, expositivas, mais conteúdo e, posteriormente, eu vá abrindo aulas de dúvidas, tá? Então, se não houver alguma dúvida na aula, né, então a gente seguirá, né, um padrão de aula invertida, né, com questionamentos, debates, a gente vai discutir daí o assunto, vou falar, né, a respeito de alguns exercícios, falar sobre o material disponibilizado, vai ter né, alguns trabalhinhos, como eu falei, como tem 2 horas extras semanais nessa disciplina, né, vocês vão ter que jogar alguns jogos, vão ter que fazer alguns exercícios, né, e postar na plataforma, né? Então, essa disciplina ela tem um pouco desse padrão. E essas atividades, né, que são atividades complementares, nessas 2 horas extras semanais, né, o que acaba acontecendo? Vocês têm que realizar a tarefa e postar no Moodle, né? Postar lá, né, a tarefa concluída no Moodle, além de presenças, né? Essas 2 horas, essas tarefas vão contar como presença, mas também vão contar, né, por uma parcela da nota da disciplina, tá? Então, como é que funciona isso? A gente vai falar um pouco, né, mais para frente de como vai ser a avaliação, mas primeiro eu vou falar sobretudo da metodologia. Então, salienta-se, né, que tanto para ter acesso ao material gravado, como também a sala de aula, né, como vocês estão tendo hoje, os alunos eles devem utilizar unicamente o e-mail institucional, né, que foi aquela fala que eu falei ali para o aluno que entrou com, né, acho que foi o Pedro, que entrou com o e-mail pessoal dele, né, então hoje eu abri uma exceção porque é a primeira aula. Mas, posterior, eu vou permitir só quem logar com o login institucional. Bom, quanto à relação aos créditos semipresenciais, né? Então, a disciplina será disponibilizada nos primeiros encontros síncronos, né? Então, vai ocorrer a apresentação do plano de ensino, como eu estou falando para vocês dele hoje, né? E a gente vai falar um pouco da especificação, né? Nas primeiras aulas,
dos trabalhos de implementação, né, os trabalhos práticos, enfim. E eu vou liberando esses trabalhos práticos, né, essas listas de exercícios, provavelmente semana a semana, né? Ou seja, vocês vão ter atividade quase que toda semana. Essa é a parte um pouco chata dessa disciplina, né? Porque, como eu falei, né, além de assistir a aula, vocês também têm que fazer algumas atividades em casa, né? Então, semanalmente, tá? Geralmente eu costumo deixar um prazo um pouco maior que uma semana, tá? Porque o pessoal acaba esquecendo, tem que ficar cobrando todo mundo, né? Então, faz parte do meu trabalho cobrar vocês, né? E mandar avisos, né? Olha, falta um dia, falta 2 dias, né? Falta, sei lá, uma semana. Então, ou às vezes, né, em alguns casos, os alunos também pedem para expandir o prazo, né? E aí, né, quando tem muita prova, os alunos estão muito sobrecarregados, a gente também flexibiliza quando a atividade é um pouquinho maior, tá? Então, a gente vai dispor dos recursos básicos necessários para cursar essa disciplina, né? Ou seja, vocês vão precisar, no caso aí que a gente enfrenta essa pandemia, né? A gente, idealmente, vai ter que ter um computador, né? Vai ter que ter uma captura de áudio ou vídeo, né? Ou seja, um microfone, uma webcam, para que vocês possam participar, né? E provavelmente acesso à banda larga internet, né? Não que vocês não possam assistir as aulas, né, no celular, também é uma opção para quem ainda não adquiriu um computador, né? Então, tentem fazer da melhor forma que puderem, né? Qualquer pessoa, pessoal, que tiver algum problema com acesso online às aulas e tal, deve entrar em contato comigo para eu encaminhar para o coordenador e para o NUD, né? E para o setor responsável, que possivelmente, né, a universidade pode ajudá-los em alguma coisa, não sei se algum auxílio, ou enfim, né, de forma que vocês possam enfrentar, né, essa dificuldade da melhor forma, porque a gente sabe, né, que nem todo aluno tem os mesmos recursos que os outros. Então, a fim de tentar deixar todo mundo numa equidade, né, quem tiver problemas de acessar as aulas online, entra em contato comigo, tá? Então, ao longo da disciplina, né, esses recursos eles são fundamentais, né? Então, quem não tiver, infelizmente, não tiver acesso a pelo menos um celular para assistir às aulas, vai passar necessidade, né? Vai ter um pouco de dificuldade, né? Não só para assistir, mas também para realizar as tarefas, né? Então, né, às vezes a gente precisa escrever no Word, a gente precisa escrever no editor de texto, né? Ou usar o simulador só roda na plataforma Windows, né? Então a gente tem algumas atividades que demandam né, demandam o uso do computador, tá? Bom, quanto, né, às atividades de recuperação, eu já abro para perguntas, tá, pessoal, após o fim da metodologia, mas, enfim, quanto à atividade de recuperação, a gente vai ter duas provas e algumas atividades complementares, né, e se o aluno não atingir os 60%, né, da nota, 6 de 10, né, ele vai ter a opção de, adicionalmente, fazer uma prova, uma avaliação de recuperação, né, para provar que ele é capaz de se recuperar ao longo, né, do semestre, em relação a mostrar que aprendeu, né. Então, a ideia é que essa prova final, né, de recuperação, ela seja, ela substitua, né, uma das avaliações, das duas avaliações escritas, tá? Que serão síncronas, tá? Então, bom, terminando a metodologia, tá? Eu vou deixar vocês perguntarem aqui, deixa eu ver se eu tô com a câmera aberta. Eu tô já com a câmera aberta, né? Estão conseguindo me ver? Estão me vendo bem? Então, gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, né, em relação à metodologia, né? Então, a metodologia vai ser exatamente isso que eu estou falando, né? A ideia principal é que vocês façam duas provas e algumas atividades complementares. Bom, então, como ninguém perguntou nada, ou ninguém levantou a mão, né, ou ninguém falou nada no chat, eu vou seguir falando sobre o processo de avaliação, tá? Mas fique à vontade para me interromper, pessoal, tá? Não se esquentem a cabeça, que a gente está para discutir, mesmo porque é uma aula introdutória, que não vai ter conteúdo nenhum, a não ser a explicação de como vai ser o procedimento de avaliação da disciplina
e como vai ser o decorrer da nossa disciplina ao longo desse semestre. Bom, então você sabe, né, que a frequência é algo obrigatório, né? Então o aluno não pode ter frequência inferior a 75%. Então, por isso que friso novamente, né, que é muito importante que os alunos realizem aquelas atividades que são 2 horas extras, porque elas também valem presença, né? E se você não fizer nenhuma dessas atividades, né, que a gente chama de semipresenciais, vocês vão acabar reprovando por frequência. Então, a ideia principal é que vocês, além de assistirem a aula e preencherem os formulários de presença, é que vocês também entreguem, né, as atividades semipresenciais. Bom, então, como é que funciona, né, a nota final, né, do aluno? Então, é uma média ponderada, né? Então, a gente tem 3 avaliações, né? Uma avaliação 1, né, escrita, uma avaliação 2, escrita, e as atividades complementares, que são as ACs, né? Então, as atividades complementares são listas de exercícios, jogos, uma série de leituras e resumos que vocês têm que fazer. Algumas vezes a gente pede para vocês resumirem alguns vídeos, né? Fazer uma resenha a respeito de algum vídeo, ou falarem sobre, né, a história das gerações dos computadores, né? Enfim, a gente tem uma série de coisas um pouco teóricas também nessa disciplina. Então, o conjunto de todas essas atividades complementares, elas somam 20%, né, da disciplina, ou seja, elas somam 2 pontos, né? Então, como eu falei, além dessas atividades valerem presença, elas valem também 20% da nota da disciplina. As demais provas, né, elas valem 4 pontos, ou seja, elas valem 40%, né, da nota da disciplina. 40% para a prova 1 e 40% para a prova 2, tá? Então, a ideia principal é que o aluno vai ser considerado aprovado, né, se ele estiver com frequência maior que 75% e nota final maior que 6, né? Então, se ele, né, atender esse critério, ele vai ser aprovado. Caso ele não atenda esse critério, né, ele vai poder fazer a avaliação de recuperação. Porém, né, ele só não terá direito a fazer a avaliação de recuperação caso ele esteja reprovado por frequência. Então, evitem reprovação por frequência, pessoal, porque a reprovação por frequência, além de prejudicar vocês, né, que ela acaba não permitindo que vocês consigam bolsas, né, ela tem uma série de penalidades, né, digamos assim, né, então evitem a reprovação por frequência. Isso consta também, né, essas reprovações por frequência prejudicam também na hora de quebrar para requisitos. Digamos, quero adiantar uma disciplina que eu posso fazer lá do terceiro semestre, que é uma disciplina, sei lá, optativa. Mas eu não tenho pré-requisito, aí eles vão ver se tu tem alguma reprovação por frequência. Se tu não tem, se tu abandonou alguma disciplina ou não. Então, né, os critérios, né, para quebra de pré-requisito, um deles é, né, o aluno não ter, acho que mais que 2 reprovações por frequência. Então, evitem a reprovação por frequência, tá? Então, a avaliação de recuperação, né, ela vai abordar todo o conteúdo da disciplina, então, né, é uma avaliação que certamente vai ser mais difícil que a avaliação 1 e mais difícil que a avaliação 2, porque cai tudo que cai na avaliação 1 e mais tudo que cai na avaliação 2, e, né, possivelmente algo que vocês fizeram como atividade complementar, algum exercício, algo do gênero, né? Porém, ela vai substituir uma das 2 avaliações. Ou ela vai substituir essa primeira avaliação, a avaliação 1, ou ela vai substituir a avaliação 2. Ela só não vai poder substituir, né, as atividades complementares. E essas são aquelas que vocês vão fazendo ao longo da disciplina, tá? Então, esses 20% aqui não poderão ser recuperados. Ou tu vai recuperar 40% da primeira nota, ou da segunda nota, né? Essas 2 opções aqui, tá? Então, a gente tem horários de atendimento previstos, né, das terças e quintas-feiras, ou seja, nos dias que a gente não tem aula dessa disciplina, né, e eles ocorrem à tarde, tá? Porém, né, eu sou bem flexível, tá? Se o aluno enviar um e-mail, combinar um outro horário, né, para mim não tem muito problema, desde que não seja horário de alguma reunião, algum outro compromisso que eu já tenha com aluno de TCC,
ou enfim, né, a gente tenta organizar com o aluno da melhor forma possível, tá? Para esclarecer, né, as dúvidas, tirar as dúvidas. Então, a gente tem 4 horas semanais aqui, né, para discutir, caso seja um aluno ou mais de um aluno, né? Interessante, às vezes, tirar a dúvida de mais de um, né? Então, quando era presencialmente, às vezes eu fazia algumas aulas, né, de revisão, né, nesses horários de atendimento. Então, né, se quiserem alguma aula extra de revisão ou de tirada de dúvidas, a gente pode combinar aí entre um grupo de alunos e a gente esclarecer as dúvidas nesses horários. Basta agendar, né, que a gente cria um Google Meet lá para todo mundo e a gente debate, né, os assuntos e faz os exercícios que tiver que fazer e etc. Tá? Além disso, pessoal, a gente só vai ter que falar da bibliografia, né? Então, a gente fala um pouco da bibliografia utilizada como referência. Então, o livro principal é do Raul Fernando Weber, né? Um livro da URGS aí. Então, é um livro que fala sobre fundamentos de arquitetura de computadores. É um livro bem antigo, já de 2008. Então, a nossa biblioteca tem esse livro. Provavelmente, na biblioteca online, vocês vão conseguir, pelo que eu lembro, acessar, né, esse livro para ler ele. Então, não tem problema. Eu não recomendo muito esse livro do Hennessy Patterson, né? Que esse livro do Hennessy Patterson ele é um pouco mais, digamos, aprofundado, tá? Então, para mim, os melhores desses três aqui, para quem está iniciando no curso, é o livro do Raul Fernando Weber e o livro do William Stalins, tá? De Arquitetura e Organização de Computadores. Aqui eu botei uma foto da 10ª edição, né? Mas o nosso PPC vai ver que seja no mínimo 5ª edição, né? Então, a venda já está a 10ª edição. Então, reportem que esse livro já foi bem atualizado, né? Ou seja, isso aqui é a versão de 2002, essa versão provavelmente aqui já deve ser 2018, por aí. Então, assim, a mesma coisa acontece com os demais livros, né? Só tirando o livro do Raul Fernando Weber, que ele é um livro que não foi lançado a nova edição, se não me engano, né? Mas a grande maioria dos demais livros vem evoluindo nessa edição, essas correções, erratas, e também os conteúdos, né? A gente sabe que os nossos computadores vêm evoluindo, né? A arquitetura, a organização também vem evoluindo ao longo do tempo. E aí são adicionados alguns novos conteúdos, né? Nos livros mais novos. Bom, tirando a bibliografia básica, a gente tem a bibliografia complementar. Como eu falei, o livro do Hennessy Patterson, né? São livros um pouco mais avançados para quem quer ter um conteúdo, né, aumentar um pouco, né, o seu conhecimento a respeito de arquitetura e organização de computadores. O livro do Tannenbaum é bem interessante, tá? É um livro que eu usei na minha graduação. Então, esse aqui é um livro que eu também recomendo. O livro do Weber, que a gente já falou. Tem esse livro da Sagra Lunato, né? Então, e aí ele é uma introdução também à arquitetura, né? Então é um livro também um pouco antigo, né? Esse eu não conheço, tá? Eu coloco ele aqui na bibliografia complementar, mas eu pessoalmente não conheço esse livro, não saberia dizer se ele é bom ou não. E esse do The Rose, ele é um pouco mais voltado para as arquiteturas paralelas, né? Mas, ou seja, para a gente aumentar o nosso conhecimento a respeito de arquiteturas. Mas, inicialmente, né, ele não é necessário, né, para essa disciplina. Ela seria uma bibliografia, como diz aqui, complementar. Né? Se eu quero aumentar um pouco, né, meu conhecimento quanto às arquiteturas, eu posso dar uma lida nesse livro aqui de arquiteturas paralelas. Bom, pessoal, então a gente chega ao fim do esclarecimento do nosso plano de ensino e eu estou aberto a dúvidas aqui. Espero que vocês perguntem. Eu vou até, enquanto vocês escrevem ou falam aí, criar o nosso formulário de presença, tá? Todos me escutam? Sim. Já leio aí, eu só estou criando o formulário de presença. Então, eu tenho que escrever no chat. Sim. Pessoal, dúvidas quanto à nossa avaliação, como eu falei, acho que algumas pessoas entraram um pouquinho atrasadas, né?
Eu falei que eu vou ser bem flexível quanto a esses formulários, né? Eu estou criando agora um formulário para as presenças. E eu costumo deixar esses formulários pelo menos uma semana, né? Provavelmente hoje ou amanhã eu já vou postar o vídeo, né, da nossa aula também no Moodle lá, né? Tanto no YouTube quanto no Moodle, né? Mas eu dou uma editada, geralmente eu recorto um pouquinho do início e recorto um pouco do fim, né? Para não ficar muito longo. Está para vocês aqui. Quanto à pergunta do Gabriel, né, se o link do YouTube será postado no Moodle, sim, né? E junto, geralmente, com o vídeo, tá, no Moodle, eu também coloco o endereço para esse formulário aqui que eu estou postando agora, que é o formulário de presenças que vocês devem responder, né, para ganhar presenças na disciplina. Então, como eu falei, né, a minha ideia é ser bem flexível, né, porque eu sei que muitos enfrentam dificuldade para visualizar as aulas. Às vezes a pessoa não está com a internet funcionando no horário da aula, né? E aí isso é um problema. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Estão com alguma dúvida quanto, né, às explicações ou quanto aos livros, né? Então, acho que também a Unipampa, né, vocês podem tentar acessar a biblioteca virtual da Unipampa, né, para ter acesso aos livros, mas provavelmente no Moodle eu devo colocar os links também de acesso aos livros, né, na biblioteca virtual da Unipampa ainda essa primeira semana, tá? Então era isso, pessoal. Se vocês não têm dúvida nenhuma, eu vou parar de gravar, né, para o vídeo não ficar mais longo.